Shalom, shalom, meus queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito de Deus conduza a sua mente, o seu coração, para que você receba e entenda mais uma palavra de Deus. Hoje, o nosso tema é o trono de Leviatã, como discernir sua influência. Estaremos dividindo esse tema em duas partes. Hoje estaremos ministrando, te ensinando sobre a primeira parte. No próximo devocional estaremos concluindo, falando da segunda parte, da conclusão desse tema tão importante. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação em alto nível, na profundidade, com muita responsabilidade, com profundo entendimento e também com a restauração da personalidade, área da mente, emoções, sentimentos e vontade. Nosso objetivo é te levar a uma libertação, a uma vida tranquila, de paz e uma vida leve na presença do Todo-Poderoso. Então, queridos, hoje o nosso tema é o trono de Leviatã. Como discernir sua influência? No devocional de hoje, você irá entender quem é o trono de Leviatã, como ele opera no orgulho e na divisão, e descubra chaves bíblicas para vencer esse principado espiritual. O trono de Leviatã é um dos mais sutis e perigosos na batalha espiritual. Na Bíblia, ele aparece como serpente e dragão marinho, lá em Jó, capítulo 41, e Isaías, capítulo 27, versículo 1. Como também símbolo de orgulho, soberba e distorção da verdade. Sua atuação não é óbvia. Ele torce palavras, cria mal-entendidos, inflama o ego e destrói relacionamentos, famílias e ministérios a partir de dentro. Se você ainda não sabe o que são tronos espirituais e como eles funcionam no mundo invisível ou nas regiões celestiais, recomendo que dê uma conferida em nossa live ao vivo na Face to Face em nosso canal do YouTube, com o tema Tronos Malignos, o que são, como atuam e como romper com eles. Amados, estaremos iniciando hoje uma série em nossos devocionais e vamos nos concentrar especificamente no trono de Leviatã, entendendo o seguinte: o que a Bíblia diz sobre ele, o significado do nome e sua natureza torcida, como ele se manifesta em relacionamentos, igrejas e chamados pessoais. De que forma pode aparecer em sonhos e visões, e também as estratégias práticas e orações para romper com este trono e restaurar áreas aprisionadas. Então, amados, este devocional vai te dar ferramentas para discernir quando o Leviatã está operando e como vencê-lo com as armas espirituais do rei: humildade, submissão e quebrantamento. Então, quem é Leviatã na Bíblia? O nome Leviatã em hebraico é Leviatã. Ele aparece em vários textos da Escritura. Em Jó, capítulo 41, em Salmos 74 e 104, e também em Isaías, capítulo de número 27, entre outros. A raiz da palavra significa enrolar, torcer, emaranhar. Isso já revela a sua natureza. Leviatã não ataca de frente. Ele enrosca a mente
distorce a verdade e enrola os relacionamentos, criando confusão e orgulho. Em Jó 41, ele é o retrato do orgulho. Em Jó 41, Leviatã é descrito como uma criatura invencível, inalcançável pela força humana, soltando fogo e fumaça. No final, o texto é direto. Ele diz assim: ele é rei sobre todos os filhos da soberba. Jó 41, versículo de número 34. Ou seja, Leviatã governa onde há orgulho, onde há dureza de coração, resistência ao arrependimento, espírito de autossuficiência. Ali, esse trono encontra espaço para reinar. Salmo 74, versículo de número 14 diz: o orgulho despedaçado e transformado em alimento, tu esmagastes as cabeças de Leviatã e o deste por alimento ao povo do deserto. Em hebraico, a palavra para esmagar é ritzatz, que significa despedaçar, quebrar totalmente. Já cabeças, o termo quer dizer rache, que está no plural, indicando que Leviatã não é apenas uma força única, mas um sistema com várias manifestações, como orgulho, confusão, divisão, torção de palavras. Esse salmo mostra que Deus não apenas vence o caos, ele o transforma em provisão. A palavra machal significa alimento, ou seja, aquilo que parecia ameaça se torna sustento para o povo no deserto. Muitos comentários judaicos lembram que a derrota de Leviatã será tão completa que ele se tornará banquete para os justos no final dos tempos, como está na Bavar Batra 74b, 75a. O que seria a Bavar Batra? Bavar Batra, ou mais corretamente Bava Batra, em hebraico, é o nome de um tratado talmúdico importante no judaísmo. É o terceiro e último tratado da ordem Seder de Nezikim na Mishnah e no Talmud, que lida principalmente com as leis civis. Qual seria então meu discernimento? Eu entendo esse versículo como uma chave profética para as nossas vidas. O que antes foi luta contra o orgulho ou contra a confusão espiritual pode se tornar testemunho e alimento para outros. O que parecia me destruir virou algo que hoje me sustenta e me dá autoridade para ensinar. Para mim, esse alimento no deserto. Então é o testemunho transformado em provisão. Em Salmos, de número 104, versículo de número 26, o mar das emoções, os navios do destino e o código da leveza. Veja bem, diz assim: ali passam os navios e o Leviatã que tu formastes para nele brincar. O hebraico diz Leviatã zemazuitar lesacheker bor. A palavra sacheker pode ser traduzida como brincar, alegrar-se, movimentar-se com leveza. O mar nas escrituras muitas vezes representa o campo das emoções. Já os navios, onde o iote aponta para o destino profético, a jornada de cada pessoa em direção ao porto seguro de Deus. Leviatã tenta justamente bagunçar essas águas, trazendo turbulência e distrações para nos desviar da rota. A leitura rabínica. Na leitura rabínica, alguns rabinos entendem esse texto como uma forma de mostrar que Leviatã, mesmo sendo terrível aos olhos humanos, está completamente submisso ao Criador.
a ponto de ser apenas uma criatura que se move diante dele, mas não podemos ignorá-lo. Meu discernimento: quando leio esse salmo, eu entendo que o brincar não significa algo banal, mas um código espiritual de confiança e leveza. Para mim, é como se Deus estivesse ensinando o seguinte: não deixe Leviatã roubar tuas emoções. Aprenda a atravessar as águas agitadas com fé e alegria. Queridos, o mar revolto nos sonhos pode falar de crises emocionais. Já o navio perdido pode indicar destinos sob ataque. Mas a chave é aprender a passar pela prova glorificando, cheio da graça que nos basta, como está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. Em outras palavras, eu entendo que esse brincar é sobre atravessar a tempestade com confiança e alegria no Senhor. Isso quebra a força de Leviatã, que se alimenta justamente do orgulho e da confusão emocional. Assim, amados, vemos que os dois salmos trazem uma mesma linha. Leviatã age no orgulho e nas emoções, mas a vitória está no quebrantamento e na alegria em Deus, que transformam o caos em provisão e garantem que nosso navio chegue ao porto do destino. Agora, amados, o que significa o nome Leviatã? O significado do nome Leviatã. Vamos lá? O nome Leviatã vem do hebraico Leviatã, cuja raiz está em lavar, que significa enrolar, torcer, emaranhar. Por isso, a etimologia já nos revela sua natureza espiritual. Leviatã é o que se enrola, o que distorce, o que enreda. Então, amados, essa essência está diretamente conectada à sua forma de atuação. Quais seriam elas? Torcer verdades, que aquilo que Deus falou é desvirtuado. Distorcer intenções, que é um gesto de amor e é interpretado como acusação. E confundir palavras, que são conversas que viram conflitos por mal entendidos. Por isso, quando a Bíblia descreve Leviatã como serpente tortuosa, lá em Isaías, capítulo 27, versículo 1, o hebraico usa a palavra aqualaton, que significa literalmente tortuoso, retorcido, ou seja, sua própria identidade é ser um agente de distorção que tenta emaranhar emoções, relacionamentos e percepções espirituais. Agora, queridos, como o trono de Leviatã atua no mundo espiritual? Vamos então conhecer. É fundamental distinguir o seguinte: uma manifestação isolada de Leviatã pode se expressar em atitudes pontuais, como orgulho em uma discussão, dificuldade em aceitar correção ou ressentimento em uma relação. Já o trono de Leviatã se estabelece quando ele encontra base legal para governar territórios espirituais, como famílias, igrejas, ministérios ou até regiões inteiras. Nesse nível, ele não apenas influencia, mas se assenta para reinar. As bases que sustentam este trono são bem claras, que são as seguintes: orgulho, quando o coração se fecha para a humildade e para a correção. Isso está em Provérbios 16, versículo 18. E o segundo é o ressentimento, quando mágoas não resolvidas alimentam divisões. Efésios capítulo 4, versículo 31.
E o terceiro é justiça própria, quando a razão humana substitui a revelação do Espírito. Romanos capítulo 10, versículo de número 3. Então, amados, esses elementos abrem brechas espirituais que permitem que Leviatã estabeleça seu domínio. Ele não precisa possuir alguém, basta que haja orgulho, falta de perdão e autossuficiência para ele erguer fortalezas. Confira 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 até o versículo 5. Resumindo, Leviatã significa torcido, e é exatamente assim que ele age. Distorce verdades, aprisiona emoções e cria divisões. Como trono espiritual, sua influência vai além de atitudes pontuais, tornando-se um sistema de orgulho, ressentimento e justiça própria. A única forma de derrubá-lo é através do arrependimento, da humildade e da submissão ao governo de Cristo. Quais são, então, as principais áreas de influência de Leviatã? Vamos conhecer. O espírito de orgulho espiritual. Queridos, o espírito de orgulho é a marca mais clara da atuação de Leviatã. Ele gera isolamento, autossuficiência e a falsa ideia de que não precisamos de ninguém. Esse principado sopra frases como, por exemplo, eu me basto, ninguém é capaz de me corrigir, minha opinião é a única certa. O orgulho, então, fecha o coração para o ensino, para a correção e até mesmo para o cuidado de Deus através de outras pessoas. Esse isolamento espiritual é perigoso, porque o corpo de Cristo só funciona em unidade. Um membro separado do corpo enfraquece e perde sua vitalidade. Quando o orgulho se estabelece, as pessoas deixam de ouvir conselhos, se tornam resistentes à autoridade espiritual, se afastam da comunhão, abandonam discipulados e Leviatã governa justamente nessa brecha, alimentando um ciclo de altivez, de independência e frieza espiritual. A palavra nos lembra, em Provérbios capítulo 16, versículo 18, que a soberba precede a ruína. Agora tem o espírito de resistência ao arrependimento. Outra área fortemente influenciada por Leviatã é a resistência ao arrependimento. Onde esse principado se assenta, os corações se tornam duros, incapazes de admitir erros e reconhecer falhas. A pessoa passa a justificar constantemente seus atos, a se ofender com correções e a rejeitar confrontos amorosos. Esse endurecimento leva ao afastamento do Espírito Santo, já que é arrependimento sincero, que abre a porta para a graça e o perdão de Deus. Leviatã, meus amados, cega o entendimento para que a pessoa veja a repreensão como humilhação e não como cuidado. Essa resistência mantém famílias divididas, ministérios paralisados, pessoas sem congregar e relacionamentos adoecidos. O arrependimento deveria ser leve e libertador, mas quando o trono de Leviatã está presente, ele se transforma em uma muralha quase intransponível. É por isso que Jesus afirmou em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí também nós temos, amados, o espírito de distorção da verdade.
Leviatã também é chamado de serpente tortuosa, porque sua maior arma é a distorção da verdade. Ele atua torcendo palavras, criando mal-entendidos e semeando confusão nos relacionamentos e na igreja. Um simples silêncio pode ser interpretado como desprezo. Um conselho cheio de amor pode ser recebido como acusação. E uma repreensão sincera pode parecer rejeição. O resultado é uma sequência de guerras emocionais, discussões intermináveis e corações feridos. Esse espírito, queridos, planta desconfiança e suspeita onde deveria haver confiança e honra. No ambiente espiritual, a distorção gera falsas interpretações de sonhos, revelações e até da própria palavra. Tudo se torna confuso porque Leviatã age como filtro de engano. Sua intenção é dividir, e ele faz isso transformando verdades simples em conflitos complexos. O Salmo de número 119, 160, nos lembra o seguinte: a soma da tua palavra é a verdade onde a palavra reina. Leviatã perde espaço, ok? Também nós temos o espírito de divisão e contenda como a atuação desse espírito. Por fim, Leviatã prospera na divisão e contenda. Esse principado se fortalece onde há fofocas, intrigas, discussões sem fim e rupturas constantes. Igrejas, discipulados, famílias e relacionamentos ministeriais muitas vezes desmoronam, não por grandes pecados, mas por pequenas sementes de contenda que vão crescendo até se tornarem abismos. A estratégia de Leviatã é simples: enfraquecer pela separação. Ele sabe que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir, como está em Marcos capítulo 3, versículo 24. Assim, meus queridos, ele se infiltra em debates intermináveis, opiniões teológicas transformadas em brigas e em palavras maldosas que destroem reputações. O espírito de contenda quebra alianças, mina relacionamentos e impede que a bênção de Deus flua. Onde há divisão, há estagnação espiritual. A única forma de resistir a essa influência é cultivar a paz e o amor, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 18, que diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, amados, eu estou concluindo esta primeira parte do nosso devocional que fala sobre Leviatã, essa influência maligna que tem destruído pessoas e ministérios. Você já está inscrito em nosso canal? Se não está, se inscreva agora. Tem um botão aqui embaixo, se inscrever. Se inscreva. Após se inscrever, ative o sininho para que você receba notificações dos nossos próximos devocionais, ok? Também, amados, nós estamos nas redes sociais. Você não pode deixar de participar das nossas redes sociais. Lá no Instagram você vai colocar @ Ministério Pleno. No Facebook, @Ministério Pleno. E no TikTok você vai colocar ministériopleno.news. Vá lá agora e esteja conosco nas nossas redes sociais. Eu quero te fazer um pedido. Depois que você ouvir, dê o seu like. Não deixe de dar o seu like. Ele é importante, vai ajudar a subir o nosso devocional. E também faça seu comentário. Ele é importante. Eu acredito que essa ministração sobre essa influência satânica deixou algo marcante em seu coração. Então, faça o seu comentário. Ele é importante, ok? Comente. E depois que você comentar,
dê o seu like, ok? E também compartilhe o nosso devocional. Mande para alguém próximo de você, amigo, família, tá? Aquele amigo do trabalho, para aquela pessoa que você conhece que está sofrendo, ok, queridos? Meus queridos, que você fique então com Deus. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro com a segunda parte do nosso devocional poderoso, onde nós estamos falando sobre o trono de Leviatã, como discernir sua influência. Então, até o nosso próximo encontro. Um cheiro no coração. Eu estava do outro lado, no meio da escuridão, prisioneiro da minha própria mente, escravo da minha imperfeição. Eu não tinha nada pra dar, nada que pudesse comprar o perdão que eu nem sabia que eu precisava buscar. E você estava lá, no alto daquela colina, o teu corpo ferido, quebrado, sustentando a minha ruína. Cada prego nas tuas mãos era por uma falha minha. A coroa que te feria eram os meus pensamentos vis. Que troca foi essa? O justo morrendo pelo erro. Trocaste o teu céu pelo meu inferno pessoal.